Sara, diante de sua infertilidade, toma uma decisão drástica. Oferece sua escrava Agar a Abraão, visando cumprir uma promessa divina de descendência. Desesperada pelos abusos de Sara, Agar foge para o deserto, onde um anjo do Senhor surge e redefine seu futuro e o de seu filho, Ismael. Deus promete a Sara um filho mesmo ela tendo 90 anos e ela dá risos de incredulidade. A fé de Abraão é levada ao extremo quando Deus lhe pede o sacrifício de seu filho Isaque. No último momento antes do sacrifício, um anjo do Senhor intervém, impedindo Abraão. Deus elogia a fidelidade de Abraão e reafirma sua promessa, abrindo caminho para bênçãos e alianças eternas. Abraão e Sara viviam em Ur dos Caldeus, uma vida sem prever as mudanças que estavam por vir. Foi lá que Deus fez uma promessa transformadora a Abraão. Ele disse que Abraão daria origem a uma grande nação e que sua descendência traria bênçãos para todas as famílias da terra. Deus também instruiu Abraão a tomar uma decisão corajosa. Ele deveria deixar sua terra, sua família e seguir para onde Deus o guiasse. Esse pedido testou a fé de Abraão, pedindo que ele confiasse em Deus acima de tudo o que acontecia. Apesar dos desafios, a fé de Abraão não vacilou. Ele escolheu confiar na promessa divina, mesmo sem ter filhos naquele momento, e enfrentando a incerteza do futuro. Esse ato de fé marcou o início de uma nova fase em suas vidas, cheia de esperança e promessas divinas. Abraão e Sara então deixaram outros caldeus rumo a Canaã, guiados pela fé na promessa de Deus. Ao chegarem, a terra se estendia diante deles vasta e desconhecida, pronta para ser ocupada. Mas eles não se fixaram em um único lugar. Em vez disso, a terra prometida foi palco de sua vida nômade. O primeiro destino foi Siquém, onde, sob o carvalho de Moré, Deus renovou a promessa a Abraão. Siquém foi um marco de fé, onde Abraão construiu um altar em gratidão e reconhecimento ao Senhor. A jornada continuou para no espaço entre Betel e Ai. Ali, entre essas localidades, Abraão mais uma vez ergueu um altar, invocando o nome do Senhor. Esse ato de fé era um lembrete constante de sua dependência de Deus, apesar da incerteza da jornada. Em seguida, deslocaram-se para o sul, para Negev, em lugar de desafios e dependência ainda maior da provisão divina. Eles encaravam o desafio de viver no deserto, uma nova oportunidade de testemunhar a fidelidade de Deus. Finalmente, fixaram-se em Mamre, em Hebron, onde Abraão estabeleceu sua tenda e construiu mais um altar ao Senhor. Onde se tornou um ponto significativo em sua jornada, em lugar de comunhão e regulações divinas. Essa vida de peregrinos, de um lugar a outro dentro da terra prometida, foi uma viagem espiritual de crescimento, aprendizado e fortalecimento de sua fé. Cada local visitado, cada altar construído marcava a jornada de um homem e uma mulher em direção ao cumprimento da promessa divina. Através desses atos de fé, eles deixaram um legado de dependência e obediência a Deus, trilhando o caminho para o estabelecimento de uma grande nação. Sara e Abraão carregavam uma promessa divina extraordinária, a promessa de que seriam pais de uma grande nação. No entanto, à medida que o tempo passava, essa promessa parecia cada vez mais distante. Sara encontrava-se diante de uma realidade dura e inegável, a esterilidade. Apesar de sua esperança na promessa de Deus, a ausência de filhos começava a pesar no coração do casal, que estava preocupado sobre o futuro tão promissor que Deus havia prometido. Foi nesse contexto de dúvida e ansiedade que Sara teve uma ideia. Em sua época, era comum que, diante da esterilidade, outras medidas fossem tomadas para assegurar descendentes. Movida pelo desejo de ler a promessa divina cumprida e por um amor profundo a Abraão, Sara decidiu oferecer sua escrava egípcia, Agar, como esposa a Abraão. A intenção de Sara era que, através de Agar, Abraão pudesse ter o filho que tanto queriam, e assim, de alguma forma, a promessa divina pudesse ser mantida. Abraão aceitou a proposta de Sara e não demorou para que Agar concebesse. A gravidez de Agar marcou um momento de realização, mas também o início de uma complexa teia de relações e emoções.
Por um lado, havia alegria pela expectativa de um filho que simbolizava a concretização da promessa divina. Por outro lado, a situação trazia consigo uma série de desafios emocionais e sociais que nenhum deles poderia prever completamente. Esse episódio na vida de Sara, Abraão e Agar destaca a complexidade das relações humanas e a maneira como as pessoas podem tomar decisões difíceis em momentos de incerteza. O desejo de Sara e Abraão por um filho não era apenas pessoal, mas também um eco da promessa divina que esperavam ver cumprida, mesmo diante das dificuldades da vida. Ismael nasceu trazendo muita alegria, mas também aumentou a complexidade das relações familiares. Sara, antes esperançosa, teve de lidar com a realidade da presença de Ismael, filho de seu marido com outra mulher. O nascimento de menino intensificou as tensões já existentes, culminando em conflitos entre Sara e Agar. Sara sentiu-se ameaçada e diminuída pela situação, o que levou a tratar Agar com dureza. As dificuldades chegaram a um ponto que Agar não estava suportando mais o tratamento que recebia. Então ela decidiu fugir para o deserto, levando consigo o jovem Ismael. Perdida e desesperada, se viu sozinha em um ambiente hostil, sem saber o que o futuro reservaria para ela e para seu filho. Foi nesse momento de extrema vulnerabilidade que um anjo do Senhor apareceu para Agar. O encontro no deserto foi uma manifestação de cuidado e atenção. O anjo aconselhou Agar a retornar à casa de Abraão e a se submeter a Sara, garantindo que Ismael também geraria uma grande nação. Essa promessa divina de bênção sobre Ismael foi um sinal de esperança e um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus não abandona aqueles que estão sob sua proteção. Agar então decidiu retornar, só que desta vez ela tinha a promessa de que seu filho Ismael teria um futuro grandioso, conforme revelado. Dentro das tendas em Canaã, Deus fez uma nova promessa a Abraão. Sara daria à luz um filho. Naquela época, a ideia era simplesmente incompreensível. Sara, com uma idade já avançada e até então incapaz de ter filhos, ouviu essa promessa e riu de incredulidade. Esse riso não era de zombaria, mas brotava da surpresa e do ceticismo diante de uma promessa tão inesperada. Contrariando todas as expectativas, a promessa divina tomou forma. O impossível tornou-se realidade quando Sara concebeu e deu à luz a um filho. Esse evento milagroso transformou o riso de incredulidade de Sara em um riso de alegria e gratidão. Reconhecendo a mão de Deus em sua bênção, Sara escolheu um nome que capturasse a essência desse momento: Isaac, que significa riso. O nome era um lembrete eterno da alegria que surgiu da fé e da intervenção divina na vida de Sara e Abraão. O nascimento de Isaac foi a materialização da promessa de Deus, marcando um passo significativo no estabelecimento de uma grande nação. Com Isaac veio a confirmação de que as promessas divinas se cumprem, muitas vezes de maneira que vão além da compreensão humana. A gratidão de Sara transbordou em cada olhar de Isaac, cada riso compartilhado com ele. O nascimento milagroso de Isaac renovou a fé de todos e a alegria que vem de crer nas promessas, mesmo quando parecem impossíveis. A chegada do momento do desmame de Isaac foi motivo de grande celebração para Abraão e Sara. Marcar o fim da amamentação era um rito de passagem importante que simbolizava a transição da infância para uma nova fase de desenvolvimento. Abraão organizou uma festa grandiosa, uma festa que expressava sua gratidão e alegria pela vida do filho tão esperado. Filho esse que simbolizava a continuidade da promessa divina. Durante a celebração, o momento chamou a atenção de Sara. Ismael, filho mais velho de Abraão com Agar, foi visto zombando de Isaac. Esse comportamento provocativo de Ismael representava para Sara uma ameaça direta ao futuro e à segurança da herança prometida a Isaac. Era muito importante garantir que nada e ninguém pudesse comprometer a promessa divina. Promessa essa de que, através de Isaac, se desenvolveria a grande nação prometida a Abraão. Preocupada, Sara pediu a Abraão que tomasse uma decisão difícil: expulsar Agar e Ismael. Mesmo Abraão amando muito seu filho Ismael, ele fez o que Sara pediu depois que Deus disse que era o certo. Deus assegurou a Abraão que, assim como Isaac, Ismael também geraria uma grande nação.
Confiando na promessa e na providência divina, Abraão providenciou o necessário para Agar e Ismael e os enviou para o deserto. A vida no deserto trouxe desafios imensos para Agar e Ismael, mas eles não estavam sozinhos. Deus protegeu Ismael e reiterou a promessa de que ele seria o fundador de uma grande nação. Ismael cresceu, tornou-se um habilidoso arqueiro e viu a promessa divina se cumprir em sua própria vida, estabelecendo as bases para as gerações futuras. A história de Isaac, Ismael, Sara e Agar é uma história complexa, repleta de escolhas difíceis. Embora a decisão de Sara e Abraão de enviar Agar e Ismael para o deserto possa parecer dura, ela está enraizada na confiança das promessas de Deus e na crença de que, mesmo nos momentos de maior adversidade, a providência divina prevaleceria, guiando e protegendo todos os envolvidos conforme seus propósitos maiores. No momento de profunda comunhão com Deus, Abraão enfrentou seu maior teste de fé. Deus pediu para sacrificar Isaque, seu filho amado, e a manifestação da promessa divina. Esse pedido colocou Abraão em um intenso dilema emocional e espiritual. Isaque era o símbolo das promessas divinas, a alegria de sua vida e o futuro de uma grande nação. Apesar do peso imenso dessa prova, Abraão confiou em Deus firmemente. Ele compreendeu que sua relação com Deus era baseada na confiança total, mesmo diante de pedidos incompreensíveis como este. Esse era um teste de obediência e um momento de profunda jornada interior. Abraão precisava equilibrar seu amor paterno com sua devoção a Deus. A preparação para obedecer ao pedido de Deus foi um ato solene e doloroso. Abraão não hesitou. Ele organizou os preparativos necessários para o sacrifício com determinação. Ele reuniu lenha, tomou o fogo e a faca e, junto com Isaque, dirigiu-se ao local que Deus havia indicado, o Monte Moriá. Essa montanha estava localizada a 3 dias de viagem de onde estavam. Ao terceiro dia, Abraão avistou o local ao longe, que sinalizava também a proximidade do seu desafio supremo. Ele deixou seus servos ao pé da montanha e subiu apenas com Isaque, levando consigo a lenha, o fogo e a faca necessários para o sacrifício. Enquanto subia o Monte Moriá, Isaque, carregando a lenha para o sacrifício, começou a perceber que algo estava errado. Com a inocência de uma criança que confia plenamente em seu pai, ele perguntou: "Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício?" Essa pergunta foi como uma facada no coração de Abraão, que aumentou sua angústia que já sentia. Abraão, com o peso do que estava prestes a fazer pressionado em seu peito, respondeu: "Deus proverá o cordeiro para o sacrifício, meu filho." Essa resposta mostrava sua total confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam insustentáveis. A angústia de Abraão pela inocência de Isaque era imensa, mas sua força em seguir as instruções divinas era ainda maior. Ao chegarem ao local escolhido por Deus, no topo do Monte Moriá, Abraão começou a preparar o altar com cuidado e reverência. Ele construiu o altar pedra por pedra, seguindo as instruções divinas com precisão. Depois de construir o altar, Abraão colocou a lenha em cima dele, se preparando para o sacrifício. Com a lenha pronta e o altar construído, apenas uma coisa restava fazer antes do sacrifício planejado. O beijo. Isaque, o filho amado de Abraão, estava no centro desse ato de fé profunda. A preparação meticulosa do altar, a resposta de Abraão às perguntas de Isaque e a subida até o Monte Moriá, tudo convergia para um momento de suprema obediência e confiança na promessa de Deus. Esse preparo final para o sacrifício era o ápice da fé de Abraão, em um ato que testemunhava sua disposição de sacrificar o próprio filho, confiando que Deus, de alguma maneira, cumpriria sua promessa. Quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaque no altar que cuidadosamente preparara no Monte Moriá, o inimaginável aconteceu. No último momento, a voz de um anjo do Senhor cortou o silêncio, detendo a mão de Abraão. "Não estendas a tua mão sobre o menino", clamou o mensageiro celestial, e comando que imediatamente aliviou o peso do coração de Abraão. A intervenção divina neste momento crítico foi um testemunho claro do cuidado de Deus, não apenas por Isaque, mas também pela fé de Abraão. Próximo ao local do quase sacrifício, Deus providenciou um carneiro, preso pelo chifre em um arbusto.
Esse carneiro serviria como substituto em um sacrifício, permitindo que Isaac fosse poupado. A presença do carneiro foi mais uma prova de que Deus sempre proveria o necessário para Abraão e sua descendência. Após o ato de obediência de Abraão, Deus reafirmou sua promessa, elogiando a fidelidade de Abraão. O Senhor prometeu multiplicar sua descendência como as estrelas do céu e a areia que está na praia do mar. A obediência de Abraão tornou-se a base para uma bênção eterna e um relacionamento ainda mais profundo com Deus. Na jornada de Abraão e Sara, vemos o desdobramento de uma série de eventos que nos ensinam muito sobre a natureza humana e a relação com Deus. Eles começaram sua trajetória com uma promessa divina, que parecia desafiar todas as leis da natureza e da lógica humana. Eles seriam os progenitores de uma grande nação, apesar de não terem filhos e enfrentarem a incerteza do futuro. Essa parte da história nos ensina sobre a essência da fé em promessas divinas. O lembrete de que acreditar em algo maior, mesmo quando não vemos uma solução imediata, é um ato de profunda confiança e esperança. Quando instruídos a deixar sua terra, sua família e seguir para um destino desconhecido, Abraão e Sara mostraram uma coragem extraordinária. Esse ato foi uma demonstração de disposição para abraçar o desconhecido, confiando plenamente que seriam guiados e protegidos. A coragem para mudanças nos mostra que, para cumprir nosso destino ou seguir um chamado maior, muitas vezes precisamos tomar decisões difíceis, deixando para trás o comum em busca de algo maior. A vida nômade na Terra Prometida introduziu Abraão e Sara a uma vida de constante movimento e adaptação. Cada novo lugar exigia deles uma capacidade de se ajustar a novas circunstâncias, mantendo a fé no propósito dessa jornada. Mais do que sobreviverem, eles prosperaram, aprendendo com cada experiência e construindo altares de gratidão e reconhecimento. Essa resiliência e adaptação mostraram que a capacidade de perseverar diante dos desafios, ajustando-se conforme necessário, é fundamental para qualquer jornada que vale a pena. Portanto, os primeiros passos de Abraão e Sara, marcados pela fé, coragem e resiliência, nos oferecem lições atemporais sobre como navegar pela vida. Eles nos lembram de que, apesar das incertezas e mudanças inevitáveis, a confiança em promessas que transcendem nossa compreensão imediata, a coragem para enfrentar o desconhecido e a capacidade de se adaptar a novos contextos são qualidades indispensáveis para quem busca realizar seu pleno potencial e viver uma vida alinhada com um propósito maior. Em locais como Siquém e entre Betel e Ai, a construção de altares foi um gesto de agradecimento e reconhecimento da presença constante de Deus em suas vidas. Essas ações nos ensinam a importância de agradecer e reconhecer as bênçãos em nossas vidas, cultivando um coração grato e consciente da guia divina em cada passo do caminho. A história da proteção divina a Agar e Ismael no deserto destaca a preocupação de Deus pelos vulneráveis e a sua capacidade de prover mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Isso nos ensina sobre o valor inerente de cada indivíduo aos olhos de Deus e a confiança de que não estamos esquecidos ou abandonados. Por fim, o nascimento de Isaac, contra todas as expectativas, é um testemunho do cumprimento das promessas de Deus, independente das limitações humanas. A alegria de Sara e Abraão ao receberem Isaac mostra a importância de se ter paciência e de que para tudo há seu tempo. Esses aprendizados moldaram o caráter de Abraão e Sara e oferecem lições valiosas sobre gratidão, cuidado com os outros e confiança nas promessas, fundamentais para uma vida de confiança e de propósito.